Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco sobre as lições da Escola Bíblica da CPAD. E nós estamos nesse trimestre falando sobre até os confins da terra, ou seja, pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo, meus amados. E a nossa lição de hoje é a lição número 8, que fala sobre missionários fazedores de tenda. Eu acredito que seja uma lição muito apropriada para os dias de hoje, aprenderemos bastante, não tenho dúvida disso. Mas vamos direto ao assunto para que nós não tornemos esta aula muito longa. Eu espero que todos estejam bem de saúde e que possam participar de uma maneira alegre e festiva desta nossa aula de hoje. Meus irmãos, vocês já ouviram falar de missionários fazedores de tendas? Poucas pessoas, eu acredito que tenham ouvido falar sobre isso, né? Mas afinal de contas, uma outra questão, nós podemos fazer missões mesmo exercendo uma profissão? Sim ou não? Sim ou não? O que é que vocês acham? Meus amados, nós hoje iremos entender e aprender um pouquinho sobre essas coisas. Jesus, ele falou que assim tem que resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem assim o Pai que está nos céus. E Paulo, lá em 1 Timóteo 3, no versículo de 1 a 7, ele fala sobre várias características que o obreiro deve ter diante ou perante a sua congregação. Mas no versículo 7, ele acrescenta também que convém apresentar tudo isso, ou seja, o caráter, às pessoas de fora da congregação também. Para quê? Para que eles possam dizer boas palavras ao nosso respeito, para que possa prevalecer diante deles o nosso bom testemunho. Meus irmãos, nós já vimos que não é necessário fazer tendas para fazer missões. Mas que termo seria esse, fazer tendas? Nós vamos aprender isso hoje. Então, hoje nós falaremos, além disso também, sobre questões de vocação ministerial, vocação profissional também do missionário. Nós iremos falar sobre esses assuntos. Então, nós responderemos nesta aula se para ser missionário é preciso abandonar a sua vida profissional. Parece que não, mas vamos durante a aula esclarecendo estes assuntos. Mas isso, vocês podem até achar que não é bem assim, mas muitas pessoas têm essas dúvidas. Muitas pessoas, eu vou fazer um trabalho missionário e vou deixar de exercer minha função, então eu não vou. Então ele não se empenha, ele não se envolve por temor do que vai acontecer na vida dele. Uma outra pergunta seria assim, existe um modelo específico de missionário? Esta é outra pergunta que nós responderemos também. O missionário e a vida profissional são reconciliáveis, ou seja, são conciliáveis ou não são conciliáveis? Nós precisamos nos ater a essas coisas também quando nós partimos para missões. O que significa, ou o que significaria missiologicamente o termo fazedor de tendas? Nós vemos esse termo, mas muitas vezes nós não entendemos o que isso significa. Então, estas respostas, meus irmãos, nós vamos dar com base nestas duas perícopes apresentadas na leitura sugerida. Não vou ler com os irmãos para não tomar muito tempo, mas ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no versículo de 1 a 5. De 1 a 5. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Mas já nos adiantando aqui, vamos a esse primeiro assunto. Nesse primeiro assunto, nós falaremos sobre a vida profissional do apóstolo Paulo e a sua vocação ministerial. E dentro do contexto da vida dele, nós estaremos também preparando o material para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que almeja ser um missionário. Então, Paulo, meus amados, ele tinha sim uma profissão. Além de ele ser um rabino, e ser um rabino significa ser um chefe religioso de uma comunidade judaica, ou seja, ele era um grande estudioso
e ele era um mestre da religião judaica. Então, além dele ser esse homem super bem estudado, ele era também um catedrático, ele falava aramaico, hebraico, grego, falava latim. Então ele tinha o controle intelectual necessário para aquela época, para tudo que se fosse feito naquela época. Então ele estava muito mais preparado do que seria o necessário. Ele seria um super dotado no conhecimento nessas coisas relativas ao divino, ao sagrado. Ele dominava a filosofia, dominava a aritmética, enfim, um grande saber da sua época, como eu já falei para os irmãos. Mesmo assim, meus amados, ele tinha uma profissão. Ele tinha uma profissão. E qual era essa profissão? Ele era fazedor de tendas. O termo grego para fazedor de tendas é skenopoios. Skenopoios. Ou seja, esse termo ele era dado a quem trabalhava com couro, porque naquela época ainda não haviam tantas casas e assim não tinham muitas moradas como nós temos hoje. Então eles tinham tendas, eles faziam muito acampamentos, muitos moravam naquela época em acampamentos. Portanto, amados, fazedor de tendas ou skenopoios é o termo utilizado em missiologia para quem cumpre o seu chamado missionário sem deixar de exercer um trabalho profissional. Ficou claro para vocês? Então, meus amados, assim fazia Paulo, era desta maneira. Ele tinha a mesma profissão de Priscila e Áquila, que vieram de Roma para morar em Corinto quando foram expulsos de lá. A história é um tanto quanto longa, mas é dessa forma. E Paulo, ao encontrá-los lá, ele passou a morar com eles e a trabalhar com eles também. Além de anunciar as boas novas do Senhor Jesus aos coríntios. Então nós já começamos a entender algumas coisas, né? Depois disso, com a partida de Paulo, que ele prosseguiu para suas viagens missionárias, Paulo deixou ali Áquila e Priscila, e eles mantiveram na casa deles uma igreja. Isso está em 1 Coríntios 16, 19. E diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então eles mantinham uma igreja na casa deles. Então nós mostramos com este exemplo que nós demos aqui, meus amados, que é sim possível fazer o uso da sua profissão para, ainda que em tempo parcial, garantir meios financeiros que lhe permitam ter uma vida digna em meio ao cumprimento do seu chamado missionário. Fazer tendas naquela época era totalmente lucrativo, era muito lucrativo, era uma profissão muito próspera, muito grande, no sentido assim de vantagens fiduciárias financeiras naquela época, né? Precisava de um vasto conhecimento para isso. Então era uma profissão muito nobre, como eu já falei. Paulo, meus amados, muito provavelmente aprendeu a fazer tendas em sua juventude, lá na sua juventude, com a sua família, porque o pai dele serviu como auxilia, ou seja, ele era fazedor de tendas, o pai dele. Ele fazia tendas, ele fazia botas, e fazia cobertores de couro para o exército romano, e alguns entendem até que foi dessa forma que eles conseguiram ali a cidadania romana. Mas o importante é que ele conciliou a sua profissão com o ID do Senhor. E é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. Meus irmãos, nós já estudamos a semana passada que não precisa de profissão para ser missionário. Ficamos bem atentos e aprendemos bastante sobre isso. Então não há necessidade, né, de uma profissão para ser um missionário. Basta você ter o chamado divino e se preparar para isso. Aliás, hoje é muito comum
essas coisas, né? Pregadores, eles saem vendendo livros, vendem doces, salgados, para quê? Para ajudar no ministério dele. Eles se tornam ali itinerantes e vão pregando a palavra de Deus e tendo um pouco de ganho financeiro para fazer isso, porque nem todas as igrejas têm condições de ajudar financeiramente eles de uma maneira apropriada, que seria o suficiente para suprir todas as suas despesas, né? O que deve haver em tendo uma profissão, meus amados, é a conciliação entre a obra missionária e essa profissão. É dessa maneira. É isto que aprendemos neste primeiro assunto. Existe sim a possibilidade de unir o seu trabalho a missões. Vemos isto mais claramente, inclusive, lá em 2 Coríntios 6,15 e 11:27, onde Paulo fala que por meio de açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, em jejuns, trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, meus amados, com frio, com nudez. Desta maneira ele levou o evangelho. Então nós vemos claramente que, trabalhando em tendas, ele levou, passando por todas esses sofrimentos. Então há sim a possibilidade de conciliar esta relação. Ministério e sua profissão, seu trabalho profissional. É desta maneira que nós vemos, é dessa maneira que nós entendemos, é dessa maneira, inclusive, que nos ensina a revista da Escola Bíblica Dominical. Aliás, nós não podemos fugir dela. Tecemos alguns comentários que não estão nela, mas sempre baseados na Bíblia Sagrada. Vejam, meus amados, que na própria tradição judaica, muitos rabinos trabalhavam, porque eles eram obrigados a fornecer gratuitamente seus serviços espirituais. Vocês viram que nós já estamos entrando aqui num outro assunto. Lá você pode trabalhar para exercer a sua função de ministerial e trabalha, exercendo a sua função ministerial, concilia. Agora aqui nós vemos também que existem sim pessoas que só estão envolvidas com o ministério. Muitos rabinos ali, eles eram obrigados a fornecer gratuitamente os seus serviços espirituais. Eles eram obrigados a fornecer gratuitamente seus serviços espirituais. E é, portanto, muito importante esta conciliação. Mas que fique muito claro para vocês, meus irmãos, que existem sim princípios bíblicos para que as pessoas vivam no altar, mas que eles vivam também do altar. Eles vivam do altar. Porque se os rabinos, se os sacerdotes, meus amados, eles viviam somente do altar, como é que eles se sustentariam? Então eles teriam que viver do altar também. Eles serviam apenas o altar, mas viveriam do altar. É de lá que eles iam ter que tirar os seus alimentos, os seus bens materiais, as coisas que eles iriam adquirir. Nós temos, vamos citar para os irmãos aqui uns exemplos, 2 exemplos que eu acho que é o mais básico e é o que tinha na época, são os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles viviam apenas do altar, pura e simplesmente do altar. Só que vocês não podem esquecer desta tradição judaica, que apresenta também a possibilidade de se conjugar a vida profissional com a vida ministerial. Meus irmãos, isto é até estratégico. Por que eu falo para os irmãos que é até estratégico? Porque tem lugares que muitas portas se fecham quando você vai fazer apenas missões, quando você chega lá como um ministro do evangelho, um evangelista, como um pastor. Se você vai para lá sem uma profissão que possa ser exercida, muitas portas se fecham. Muitas portas se fecham. Já se você chegar lá com uma profissão que você pode exercer, essas portas vão se abrir. Quando você percebe o trabalho secular concomitante com o trabalho missionário, parece que não, mas a profissão vai abrir para você muitas portas, e você, através desses acessos que você tem, você vai pregar o evangelho. Paulo, portanto, meus irmãos, ele não abre mão de ser sustentado pela igreja. Me perdoe, Paulo, meus irmãos, ele abre mão, portanto, de ser sustentado pela igreja.
Ele é igreja, mesmo ele estando ali no altar. Ele abriu mão de ser sustentado na igreja. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas desacreditassem do evangelho. Por quê? Por causa do dinheiro. E assim ele abriu mão de receber qualquer valor para que o evangelho tivesse uma maior proeminência naquele local, naquela época. É preciso deixar aqui muito claro que o ministério da pregação não é uma profissão. Isso nós precisamos pontuar enfaticamente. O ministério da pregação não é uma profissão. Não existe. Isso não existe, meus irmãos. Embora muitos hoje em dia se tornem itinerantes e sobrevivam desta forma. Desta forma. Só que eles fazem isso honradamente. Eles fazem isso honradamente. A maioria deles, honradamente. Eles fazem, eles vão na igreja, pregam, eles recebem uma oferta da igreja, dada de coração, dada com amor, dada com prazer. Então eles cumprem honradamente. Aquilo não se torna para eles uma profissão no sentido de ganhar dinheiro. Se torna para eles uma profissão no sentido de professar a fé divina, a fé em Deus, professar as sagradas escrituras, levar as boas novas. E assim eles são custeados por igrejas, mas com valores equilibrados, módicos, sensatos, dado de coração, dado de bom grado. Né? Em contrapartida, nós vemos também aqueles que buscam exclusivamente o ganho financeiro. Eles montam agendas, negociam valores astronômicos para pregar o evangelho, para cantar, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Eles usam a eles mesmos para impulsionar você no sentido que eles querem. É dessa maneira, no sentido que eles querem. Eles te impressionam no emocional e não no espiritual. É dessa maneira, meus irmãos. Nós precisamos entender que existe sim um custo para esses missionários itinerantes bons, pessoas boas que querem levar o evangelho. Existe sim um custo. É o custo de deslocamento, é o custo de alimentação, é o custo de estadia. Além do trabalho que ele teve para preparar a mensagem de Deus. Aquilo que nós ouvimos mais ou menos em 1 hora, um pouco menos, um pouco mais, levou na verdade horas para ser preparado. Até dias às vezes leva para se preparar uma mensagem de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer que seja entregue. É através de muita oração, é através de muito empenho do pregador. Então ele tem que dedicar muito tempo para essas coisas. Então ele é digno sim do seu salário. Só que esse salário não pode ser exigido. Isto não é uma profissão. É uma profissão de fé, mas não é uma profissão de trabalho, algo para te trazer ganhos, para que você fique rico. Nós vemos pastores aí ganhando fortunas com essas coisas. Né? Então, meus amados, aquilo que eles preparam leva tempo, denota sacrifício, denota esforço, e nós precisamos valorizar isso sim. O que nós somos contra no exercer esse trabalho é aquela pessoa que vai visar somente o lucro. Ela não está preocupada com Deus, não está preocupada com Cristo, não está preocupada com você. Ela quer lucro, ela vai te emocionar e vai te trazer para ela. E é um culto antropocêntrico. Na verdade é uma coisa destruidora. Não vou nem entrar no mérito de comentar essas coisas com vocês. Então nós precisamos aprender a ter discernimento e saber quem é quem, o que é o que. Então Paulo, meus irmãos, ele nos deixa claro que a pregação do Evangelho não deve ser exercida como profissão. 1 Coríntios 9, de 16 a 18, diz dessa maneira, assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E se eu faço de livre vontade, eu tenho ali um galardão. Mas se eu faço isso constrangido, então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual seria o meu galardão?
Meus irmãos, se eu fizer isto constrangido, olha, que galardão eu estarei acumulando? Evangelizando, proponha de graça o evangelho para não valer direito que ele me dá. Então, meus amados, nós temos que fazer isso de uma forma gratuita. O evangelho é uma coisa que nos vem gratuitamente, nos é apresentada a Deus, vem pela graça, pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. A nós temos que fazer isso da mesma forma, gratuitamente. Da mesma forma, gratuitamente. Nós precisamos apresentar o Evangelho, apresentar as boas novas para o mundo, cumprir o ide do Senhor. Na verdade, é desta forma que nós temos que entender. Mas vamos agora no terceiro tópico, falar um pouco sobre ética. Sobre ética. E é pela ética da palavra de Deus que Paulo ensinava que as pessoas precisavam sustentar aqueles que pregavam o Evangelho. Desta maneira, pela ética, pelo respeito. Lá em Filipenses 4, de 10 a 12, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi, olha, veja bem a profundidade disso, meus amados, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto da fartura como da fome, assim de abundância como da escassez. Então veja que Paulo ele não exigia oferta. Agora, se isso viesse a ele de uma forma voluntária, ele aceitava, porque isso não é vedado biblicamente. Isso não é vedado. Então, se viesse de uma forma voluntária, de uma forma amorosa, com carinho, ele iria aceitar. Paulo, meus irmãos, ele reprime veementemente e jamais aceita aceita qualquer tipo de exigência de um tipo de pregação, qualquer tipo de exigência, qualquer tipo de bonificação, ele não aceita para pregar um evangelho da maneira como o povo gostaria de ouvir, um evangelho que não seja o evangelho de Cristo e Cristo crucificado, meus amados. Jamais, jamais, jamais. O povo não pode ouvir o que ele quer, ele tem que ouvir a correção que vem de Cristo, vem os conselhos de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo, as boas novas que vêm do Senhor. Diferente, volto a repetir, e claro, com exceções, nós vemos em alguns casos. Paulo tinha muito medo que o dinheiro maculasse a propagação do Evangelho. Isso fica claro quando ele traz essas palavras para nós. Entenda, portanto, que Paulo ele não nega o princípio de receber doações voluntárias. Dessa maneira, ele não nega a necessidade de ajuda. Por quê? Porque com a ajuda que ele recebia, ele conseguia se manter e ajudar as outras pessoas também. Era dessa forma. Mas ele se blinda de uma maneira tal e ele não se permite corromper de forma alguma. Meus irmãos, o Evangelho não tem preço. Nós precisamos entender isso. O Evangelho não tem preço. Mas, infelizmente, o ser humano costuma avaliar algo pelo preço exigido sempre. Ele acha que quanto mais caro, melhor é o oferecido. Aí nós vemos aí o show de fulano de tal, você tem que pagar tanto para poder entrar. Vamos lá! Mesmo shows gospel, hein? Mesmo shows gospel. É dessa maneira que está funcionando hoje em dia. Para você contratar um grupo para vir louvar na igreja, tem um valor específico. E a gente percebe que esse valor não cobre somente os gastos normais desta pessoa. Né? Ocorre que o cristão, quando ele vai na igreja, ele vai para ver o pastor que ele vê todo dia. Coitado do pastor. Sofre. Por quê? Porque o povo, por vê-lo todo dia, eu vou falar uma coisa forte aqui, mas chega a desqualificar o pastor. Por mais que achem que ele é inteligente, por mais que achem que ele é
maravilhoso, que ele é bom, que ele é bondoso, que ele é estudado, que ele tem e sabe as coisas certas para te oferecer, desqualificam o pastor. Sabe por quê? Porque ele está junto a toda hora. A qualquer minuto eu posso perguntar, a qualquer minuto eu posso resolver isso. É dessa maneira. Agora, se tem que pagar, meus amados, quanto é? 1 milhão? Uia! Como esse cara deve ser poderosíssimo, um profeta de Deus para cobrar esse valor. Então, se você cobra da pessoa, ela paga e paga com gosto. Vai lá, muitas vezes não vê nada, não se relaciona ali com coisa nenhuma, se emociona porque eles são treinados e preparados para te emocionar e entendem essa emoção como avivamento. Você se emociona no avivamento? Sim, mas existe o avivamento. O avivamento é transformação e nós temos que aprender isso. Não é somente uma emoção. Você vai lá, glorifica, pula, roda, gira, bate e quando você sai, você vai fazer as mesmas coisas que você fazia. Não é assim. Há necessidade de transformação. De transformação. Então, é dessa maneira. Quanto mais caro, mais ele acha que vai ser oferecido coisas melhores. O ser humano hoje, meus amados, ele não é atraído ali pela palavra expressa, sabe? Ele não é atraído pelo que foi dito, não. Ele é atraído sim pela presença de palco, pela entonação de voz, pelo poder do convencimento humano que é apresentado ali. Eles esquecem, as pessoas assim, elas esquecem que na verdade, quem de fato convence é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos estar com o espiritual vivo dentro de nós. E nós precisamos estar ligados a Deus verdadeiramente, não distraído com as coisas do mundo. No capítulo 11 de Coríntios, ele já deixa claro sobre os falsos apóstolos, porque muitos pensam que Paulo se orgulha. Quando ele fala nesse texto, ele fala com relação a Pedro, com relação a João, acham que ele está se orgulhando, mas não. Ele deixa claro que ele falava ali de falsos profetas, de falsos apóstolos. Ele diz que o próprio diabo, meus irmãos, ele se transfigura em anjo de luz. Então ele deixa claro com essas palavras que ali ele estava ironizando os falsos profetas, os falsos apóstolos que ali se apresentavam. Eu falei isso naquele resumo dos textos dos livros bíblicos que eu passei para os irmãos. Eu falei que ali ele usa de ironia e aqui, né, eu estou mostrando para vocês. Vejam bem, 2 Coríntios 12, versículo 11 a 13. Ele diz assim, ó, tenho me tornado insensato e isso, inclusive, me constrange. Eu devia ter sido louvado por vocês, enquanto em nada eu fui inferior a estes apóstolos, aqueles falsos apóstolos ali. Aí ele diz assim, ó, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos que ele fez. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, às outras igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Ele não foi pesado às igrejas, então ele está pedindo perdão por essa injustiça. Ele devia ter agido no sentido de ser um tanto quanto mais pesado com relação a eles. Aqui ele diz, meus amados, que os coríntios estavam valorizando mais os falsos apóstolos que exploravam as igrejas, que faziam questão de cobrar, de tirar vantagens do fato de terem algum talento, mas na verdade eles eram enganadores. E aí ele ironiza, dizendo que o erro dele para com os coríntios foi de não ter cobrado para pegar como os outros faziam, foi de não ter explorado ninguém. Ele ironizou, ele estava isento desta culpa por fazer questão de não ser pesado às igrejas. É desta forma, meus amados. Com isto, vamos prosseguir, eu já ia entrar em outro ponto, mas
Vamos prosseguir. Desta forma, meus irmãos, nós precisamos aprender, sim, a valorizar o trabalho voluntário dos verdadeiros ministros do Evangelho, honrando-os, inclusive financeiramente. Sim, inclusive financeiramente. Mas nós temos que aprender a rejeitar com veemência aqueles que mercadejam a palavra de Deus. Temos que servir a Deus com sinceridade e amor. E é quem assim o faz que nós devemos valorizar ou cuidar. É aquele que vem e apresenta a palavra de Deus pura, sem cobrar. Aquele que vem, ele aceita a sua ajuda, ele mostra que ele é necessitado, mas ele não quer te cobrar um valor absurdo, abusivo como eles cobram. Eles não estão mercadejando a palavra de Deus. Então nós devemos valorizar sim e cuidar deles. O fazer tendas para Paulo foi unir ali, vamos dizer mais ou menos assim, o fato dele ser um fazedor de tendas, foi o fato assim, foi unir o útil ao agradável, para ficar uma linguagem bem popular, foi unir o último ao agradável. Antigamente se mantinha a ideia de que missionário deveria viver exclusivamente do seu ministério. Hoje não. Hoje existem existe sim a possibilidade desta conciliação de atividades profissional e eclesiástica. Um exemplo simples, bem básico, eu costumo dar exemplo bem básico para vocês. Você vai na padaria agora de manhã. Bom, mas já que eu vou na padaria, por que eu já não passo ali no posto de saúde e faço isso? Por que eu já não passo na escola da minha filha e vejo aquilo que eu tinha que ver? Isso é unir o útil ao agradável. Já que você vai sair, vamos resolver todos os problemas, vamos fazer todas as coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele unia a sua profissão com missões. Portanto, esta percepção ela é muito importante. Você perceber que o seu trabalho pode sim ajudar a obra de Deus é crucial. Volto a dizer, existem pessoas que acham que exercer o seu título eclesiástico é a sua profissão. Meus irmãos, lembre-se sempre que trabalhar para Deus não é profissão. Trabalhar para Deus não é profissão. Se qualquer homem entender diferente disso, ele está, na verdade, se enganando e perdendo a salvação. Profissão é trabalho, e o nosso trabalho para com Deus é o quê? Servidão. Nós servimos. Servimos a Deus. Vamos entender mais ou menos como no período, vamos dizer assim, da época do feudalismo. Nesse sentido, o senhor, ou seja, o senhor, ele não detém poder sobre a vida daquele indivíduo. Ele nem vê ele como uma propriedade. O senhor feudal, não. Ele nem vê como uma propriedade e nem detém poder ali sobre a vida dele. Só que, no entanto, existe uma relação de servidão estabelecida entre estas partes. É desta maneira. Então, meus amados, não importa o que você tenha como profissão. Não importa. Aproveite a sua vocação e a sua profissão. Apresente o Evangelho a todos quanto você puder. Por exemplo, vai trabalhar em tal lugar, em tal evento, ali você já aproveita e apresenta o Evangelho àqueles que estiverem ao seu lado, àqueles que te derem acesso. É dessa forma, meus amados, onde as portas, voltando agora no que nós falamos no começo, onde as portas elas se fecham para um título eclesiástico, a profissão pode abrir muitas outras portas. A obra missionária se tornou um movimento global e em muitos países as pessoas entram pela profissão exercida. Vocês sabiam disso? Muitos países a pessoa entra pela profissão exercida. Ali se faz necessária essa entrada, esse acesso, pela falta de mão de obra específica naquele local. Existem países que pastor não entra, mas de maneira nenhuma. Missionário, nem pensar. Evangelista, menos ainda. Enfim, nenhum título eclesiástico poderia abrir a porta para você em alguns países. Mas nós temos também, num contraposto a isso, muitos exemplos de profissões extremamente necessárias que abrem essas portas. Muitos entendem que médico, nutricionista, terapeuta, enfermeiros, entre tantas outras,
abririam de uma maneira mais forte, mais fácil. Mas não, não, eu acredito que não. A área de saúde atende sim, mas não acredito que seja apenas isso. Muitos entendem dessa maneira. Mas isso eu acredito que não seja verdade. Não. Existem muitas outras profissões que te abrem portas, como por exemplo, eu posso exemplificar até de um congresso que teve há 2 anos atrás, que eu ouvi muito sobre ele. Eu li na época bastante a respeito sobre ele. E teve na Espanha esse congresso, não vou me lembrar agora, mas teve na Espanha esse congresso. Nesse congresso teve testemunhos de engenheiros de TI, de padeiros, de engenheiros de informações, de eletricista, carpinteiros, de marceneiros, ou seja, várias profissões onde cada um exercendo suas funções profissionais levavam o evangelho. Isso é unir o seu chamado com a sua profissão. Isto é unir o útil ao agradável, como nós falamos aqui para os irmãos. Portanto, meu irmão, se o seu coração arde pela obra missionária, ore a Deus, peça orientação, porque todas as profissões podem te permitir falar de Jesus. Ir e cumprir o ID do Senhor, levar as boas novas. Hoje, meus irmãos, nós podemos entender que a maior força missionária cristã é sim formada por profissionais cristãos que estão no campo de batalha e estão nessa luta, a maior parte, nós podemos sim entender que são profissionais cristãos, pessoas que estão em outros estados, em outros países, exercendo a sua profissão e fazendo também o trabalho missionário. Lógico que temos várias igrejas que fazem isso também, mas a gente pode entender desta maneira, tá bom? Ou seja, estes, eles se valem beneficamente das culturas e adota elas, e assim eles começam a trabalhar ali, eles conseguem uma aproximação, eles vão se chegando às pessoas, vão tendo acesso a ambientes, e a partir daí eles passam a pregar o evangelho. Porém, meus irmãos, como nós já falamos na aula passada, sem você conhecer a cultura, sem você conhecer os costumes locais, você não faz isso. E você tem que conhecer isso tudo sem permitir que isto mude o conteúdo do Evangelho de Cristo. Você tem que estar ali para pregar o puro Evangelho de Cristo. Nós temos que estar ali sem nos envolvermos com a pecaminosidade local, conhecendo a cultura, costumes, mas sem nos envolvermos com a pecaminosidade, né? Esse terceiro tópico deste segundo assunto aqui fala do preparo desses fazedores de tendas, que nós já entendemos que são trabalhadores, né? 2 Timóteo 3,17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não dá para você fazer missão sem você estar preparado. Não dá para pregar ou ensinar sem preparo. Quando os homens, quando o homem ele se aventura, pode até dar certo, pode dar certo, pelo poder de Deus na vida dele, pela relação, pelo relacionamento, pela influência, ele vai se aprimorando, vai com certeza viver isso. É difícil, mas pode sim, se Deus o conduzir, assim ele conseguirá. Mas a melhor regra, a regra básica, normal, é a de que para se fazer missão, é melhor você estar preparado. Para se fazer missão, é melhor você estar preparado. Quem se prepara, ele vai errar menos, ele sente menos dor, ele terá um melhor sucesso, ele vai ser menos atingido por perguntas esdrúxulas, por situações. Estar preparado, meu irmão, te dá convicção. E isto, aliado à ação do Espírito Santo, vai te fortificar, vai te deixar mais forte, mais poderoso, mais envolvente, mais bem relacionado com tudo isso, tanto espiritualmente quanto no seu físico, no seu material. Sempre orando a Deus é o que nós precisamos fazer. Sempre estar orando a Deus e buscando oração daqueles que intercedem por nós. Estarmos preparados para lidar com todas as adversidades que vamos encontrar pelo caminho. É isso que nós precisamos. Precisamos buscar o preparo para isso. Já falamos também em
outras aulas passadas sobre conhecer bem o trabalho missiológico. Como ensina 2 Timóteo 2,15, que diz, né, que nós precisamos nos apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem ali a palavra de Deus. Ninguém está pedindo para você decorar nada, está pedindo para você saber, para você conhecer. Então nós precisamos, além disso, também conhecer ali o idioma local, os costumes locais, entre outras coisas necessárias para um bom entrosamento, um bom envolvimento com as pessoas. Meus queridos, nós devemos entender sempre que Deus é quem nos chama. Ele que nos chama. E muitas vezes, ele não vai falar para você audivelmente, que nem eu ouvir Deus falar comigo, mas ele acende no nosso coração o chamado para nós, ele aquece o nosso coração. Em Hebreus 5,4, diz que ninguém deve tomar a honra de fazer essas coisas para si mesmo, ou todas as coisas para si mesmo. Por quê? Nós somos chamados por Deus, então nós temos que dar a honra a Deus. Olha, eu faço isso porque Deus me chamou para isso, é por Deus. Isso foi o que aconteceu com Arão. Muitos têm boa vontade, meus amados, muitos têm boa vontade, até querem fazer, mas eles muitas vezes não conseguem, não vão conseguir. E isto, meus irmãos, até na vida secular. Por exemplo, de repente você quer ser um advogado, mas você não tem o dom. Você quer tocar violão, você não tem o dom, você não consegue. Você não tem paciência, você não tem o dom para aquilo. Então, Deus, meus amados, ele aquece e leva o seu coração no sentido do seu chamado. Especificamente, muitos se envolvem nas coisas por impulso, em vários setores da igreja, inclusive. Mas logo eles acabam abandonando, não suportam, não aguentam o peso. Isso por quê? Porque eles não foram chamados para aquilo por Deus. Se a chama não estiver em seu coração, não vai funcionar. Existem muitos que têm ali a luz na mente. Eu tenho ideia, eu tenho a luz na mente aqui, mas ele não tem o fogo no coração para fazer aquilo. Eles querem se tornar algo sem ter dom. E é aí que a pessoa vai começar a se desiludir. E aí ela acaba se tornando, digamos assim, que uma pessoa tanto quanto relaxada na relação com o que ela se propôs a fazer. Ela vai relaxando. Tipo, ele começa, mas não continua. Lembra que eu falei na última aula sobre sangue nos olhos? É desse jeito mesmo. Falo novamente porque é desse jeito. Precisa ter Deus no coração e coragem para enfrentar o que vier pelo caminho, sem você esmorecer. É jejum, é oração, muito trabalho, é coragem para você se manter vivo nesta relação com Deus e com o compromisso que você assumiu, com o compromisso que você assume. Meus irmãos, nós falamos muito de vocação. E o que seria, no caso, vocação, né? Vocação é aquilo que dá sentido à sua vida. Nós precisamos entender isso. Se você não faz, você não é. Muitas pessoas, meus irmãos, são incompletas. Isso ocorre porque elas não fazem aquilo que elas nasceram para fazer, aquilo que elas gostam de fazer. Você tem que fazer as coisas por se sentir bem, se sentir realizado. Vocação é aquilo que te impulsiona humanamente a prosseguir. Não é fazer por necessidade, não é fazer por obrigação, é fazer com e por amor, ao custo de você até mesmo investir nisso se for preciso. Se não investir, deixar de ganhar. Vocação é aquilo que faz o seu coração, faz o seu coração bater mais forte. Faz o seu coração bater mais forte, meu irmão. É aquilo que te preenche. Às vezes te leva até a sofrer por não poder fazer. Você já imaginou esse tipo de sentimento dentro do seu coração? Esse é o dom, isso é o que traz o dom para dentro de você, isso é que mostra o que você pode ser e o que você vai ser na sua vida. Você vai estar feliz com aquilo. Eu falo continuamente que eu posso dizer, eu trabalhei 32 anos, eu posso dizer tranquilamente que eu não trabalhei um dia da minha vida, eu fazia com prazer, com gosto. Hoje eu estou na casa do Senhor fazendo pouco, é claro, entendo que faço pouco, não faço o suficiente, não tenho sabedoria o suficiente, sem falsa modéstia, me acho muito simplório nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, mas eu estou feliz fazendo, eu gosto
de fazer. Então eu faço por gosto, por amor a Deus, por amor a vocês, por amor às pessoas. Então eu faço pelo amor. Então é isso, apresentar as boas novas de Deus na minha vida hoje, além do trabalho que eu já exerci, é sim por amor, é em amor. Então nós aprendemos, portanto, que não é necessário você abandonar a sua vocação para exercer um chamado. Então não é necessário você abandonar o seu trabalho. Você pode trabalhar lá, você pode exercer uma profissão e também exercer o seu chamado missionário, o seu chamado para levar as boas novas de Deus. Aí a gente fica às vezes confuso com essas coisas, mas um exemplo, você está na igreja, aí você fala assim, mas eu não posso ir para outro lugar, eu não posso ir para outro lugar, como é que eu faço? Aí a minha resposta para você é a resposta que eu dei para mim mesmo, eu não posso ir para outros lugares, a resposta que eu dei para mim mesmo eu tenho que dar para você, faz aí, faz aonde você está, é na sua fábrica, é na sua casa, é onde você trabalha, é no seu hall de amigos, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, é na sua casa, repito, no seu salão de beleza. Você precisa lembrar sempre, meus amados, você precisa lembrar sempre que o nosso viver é o maior testemunho que nós podemos dar do relacionamento com Deus. É o nosso viver, é mostrar isso no dia a dia. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então, meus amados, precisa mudar em suas vidas, você precisa mudar nas suas vidas os erros pequenininhos, precisa mudar os erros pequenos, que desta maneira, você mudando os pequenos, você corrigindo os pequenos, não haverá necessidade de mudar os erros grandes, porque eles deixarão de existir, eles vão desaparecer. E aí não é só no nosso falar, mas no nosso viver. E é dessa maneira que o mundo vai perceber Deus em nós, dessa maneira. Então deixo aqui como exemplo para vocês, li bastante a respeito deles essa semana, mas eu deixo aqui como exemplo para vocês Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles que deram origem à Assembleia de Deus aqui no Brasil, foi eles que deram origem. Eles quando foram para os Estados Unidos, eles foram lá para trabalhar e para servir a Deus, então eles trabalhavam e serviam a Deus, e lá eles receberam o chamado, e assim, recebendo esse chamado, eles se ativeram que esse chamado foi para que eles viessem trabalhar de maneira integral aqui no Brasil, para que eles viessem aqui para o Brasil, e pasmem, vamos falar assim, pasmem, eles moravam de favor, eles trabalhavam aqui, moravam de favor na casa de pessoas que acolheram eles e mais 17 membros ali, eles foram expulsos da igreja que vieram com eles, e assim eles fundaram aqui as Assembleias de Deus, né? Tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós contamos aqui na Assembleia de Deus com 22,5 milhões de assembleianos. Meus irmãos, espero que isso tenha sido um tanto quanto esclarecedor para vocês. Eu acredito que tenha respondido todas aquelas questões que eu fiz no início, né? Então vocês aprenderam o que é ser fazedores de tendas. É um trabalhador que trabalha para se sustentar e para cumprir a obra missionária, para poder cumprir o ID do Senhor, para levar as boas novas. Respeite o seu ministério e se respeite como pessoa, como ser humano. Olha o que eles fizeram. Eles estabeleceram aqui no Brasil as Assembleias de Deus, meus amados. A nossa homenagem eu deixo aqui então para estes Daniel Berg e Gunnar Wingren, que é o maior exemplo que nós podemos ter em cima deste estudo que nós estamos fazendo na data de hoje. Missionários fazedores de tendas. Eles saíram para trabalhar, vieram para o Brasil já para serem sustentados. Então eles não eram ricos, não foram ricos, eles foram acolhidos na casa de algumas pessoas e ali eles passaram a trabalhar o ministério e começaram a se envolver de uma maneira tal que hoje nós estamos aqui glorificando e adorando a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha
um restante aí de semana abençoado, que Deus proteja muito você e toda a sua família, e na próxima quinta-feira, com relação às aulas da Escola Bíblica, nós estaremos juntos, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos.